Boa quinta-feira para todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste nosso podcast Gente que ama a gente. E hoje temos aqui, para fechar aqui uma trilogia temporal, temos aqui comigo o meu amigo Nuno da Mata. Boa tarde, antes de mais, muito obrigado por teres vindo. Boa tarde a todos também. Obrigado, Filipe. Isto está muito inesperado, mas é um desafio e aceitei, claro que sim. O Nuno está aqui por duas razões. Já tinha-te convidado, eras para vir mais tarde, vieste hoje porque pareceu-me muito interessante ter trazido aqui três pessoas e as três tinham um ponto em comum, que eras tu e o sítio onde eles trabalharam, que é uma das coisas que vamos falar aqui, e pareceu-me que, sendo este podcast o Gente que ama a gente, nada mais sentido havia do que perceber o que é isto e o que é que eles estão aqui a falar. Primeiro que tudo, a primeira pergunta que te vou fazer é, antes de teres a discoteca que nós vamos falar aqui hoje e o percurso todo que fizeste até aqui, como é que tu passaste, de onde é que tu és, como é que tu passaste a tua juventude? Quem era o Nuno? O Nuno era um puto de Peniche, nascido cá em Peniche, ali na rua Luís de Camões. Sim. Com uma infância muito gira, muito agradável. Entretanto, a escola, como é normal, né? Fiz a minha escola até ao 12º ano, faltou-me a matemática, foi o meu senão, porque entretanto a minha paixão era a engenharia aeronáutica. Era? Era. Só que na altura, para ir para o técnico, a média era muito alta e faltava-me a matemática, e então, como já trabalhava, estás a perceber, porque comecei a trabalhar muito cedo, acabei por ficar por ali. E o meu percurso começa na loja do R. Costa, ou seja, na loja que era da minha família, na altura, não é? Que era da minha sogra e do avô da minha ex-mulher. E o meu percurso começa aí. Com 17 anos, comecei a trabalhar na loja. Tive 10 o que é que a loja vendia? A loja vendia roupa, tudo o que era roupa, sapatos, tudo. E, entretanto, em sintonia com a loja, tive um programa de rádio. Essa tu não sabias. Essa não sabia. Outro locutor da rádio, muito bom. Tive um programa de rádio que foi uma brincadeira que na altura me solicitaram na Rádio Litoral, e tive um programa que se chamava A Hora da Frente, um som diferente. Era um programa só de rock. E entretanto aparece uma vaga no Sete Chaves, ou seja, o meu amigo Cunha, o Zé Cunha, que estava no Sete Chaves, saiu e entretanto fizeram-me o desafio de, porque é que não vais para o Sete Chaves? Não, isto é um programa de rádio, é uma coisa, passar música numa discoteca é outra. O Sete Chaves, para quem não sabe, era uma discoteca, foi das primeiras, se calhar, na cidade de Peniche, na altura Vila, certo? No prédio da Bate-Obra, na cave do prédio da Bate-Obra. Ok. Né? Era na cave. Era na cave. Mas era o ex-libris de Peniche na altura, não havia outra, né? Havia sim o Fellini ali no casal, né? E entretanto aceitei o desafio. Pronto, é daí o meu começo nas leads noturnas. Dos 17 para os 18 anos, comecei a passar música no Sete Chaves, como deves calcular. A partir daí, já lá vão 40 anos, nunca mais larguei o vício, pronto, e continua. Quando tu falas que já lá vão 40 anos, uma das coisas que é sempre muito interessante nós percebermos é o que é que na realidade, e não é só na música, o que é que na realidade era diferente a vida naquela altura? Eu acho que era tudo diferente em relação a hoje. Tudo diferente. Há uma coisa que se destaca muito: não havia internet, não havia informática a nível musical, tal igual como os outros meus colegas que estiveram aqui já falaram. Nós trabalhávamos com vinil, não havia outra coisa. E acho que as vivências eram outras, os desejos eram outros, as pessoas davam mais valor a certas coisas. Hoje em dia, o fator telefones e computadores, internets, acho que priva as pessoas de muita coisa em relação a famílias, em relação ao estar na vida, acho eu. Tudo alterou, para bem ou para mal, mas tudo alterou. Acho que antigamente vivia-se mais, acho eu. Eu ontem estava a ver um documentário muito interessante na Netflix, vou-te fazer esta pergunta, que era sobre o tempo. Eles estão a estudar se o tempo hoje passa efetivamente mais rápido, mais devagar, se há profissões onde se nota mais, onde se nota menos. Tu achas que antigamente o tempo corria mais rápido ou mais devagar, ou achas que isso não se notava? Eu acho que mais devagar do que corre hoje. É a minha sensação. Mais devagar, efetivamente. Acho que as coisas demoravam mais tempo, demorava tudo mais tempo a passar. Eu acho que isto hoje é tudo um flash a vida. Eu falo por mim, como deve calcular, falo por mim.
Outra das coisas que eu tenho sempre muita curiosidade em perceber é, e estamos a falar de ti e daquela geração. Hoje, ontem, onde é que eu li? Foi no Bill Gates. Bill Gates tem, ainda hoje, meia hora para almoçar. E uma das coisas que eu acho que antigamente vocês, e o meu pai conta muitas vezes isso, era que havia muito tempo para comer. E tudo o que isso implica de bom. Sim, tudo o que isso implica de bom, porque a vida hoje, a nível de timings, corre tudo muito mais depressa. Efetivamente é isso. O tempo, a hora do almoço existe ou não existe, e então quem está ligado à hotelaria, que é o meu caso desde sempre, já sabes que há muitos dias que se almoça a uma hora, outros dias que não se almoça, outros dias que se almoça ao fim da tarde, depende de tudo. Agora, eu tenho o culto ainda da mesa, tenho o culto da mesa, tenho o culto da família, quando tenho tempo, é um dos meus grandes prazeres da vida, é juntar a minha rapaziada, família, ou os amigos, e tenho o culto da mesa e gosto, quando tenho tempo, de estar à mesa a confraternizar. Estás no Sete Chaves? Estou no Sete Chaves. A vida vai passando. Vai passando, entretanto, abro o Alcaide. O nosso amigo Fernando Engenheiro, que Deus tem, abre o Alcaide e faz-me o desafio para ir trabalhar para o Alcaide. E, entretanto, eu fui trabalhar para o Alcaide. Que eu nunca tive a oportunidade, mas diz que era lindíssimo. Uma casa excepcional, lindíssima mesmo. Ele fez ali um projeto incrível naquela altura, foi muito à frente. Eu tive a oportunidade de escolher o som e de escolher as luzes e dar-lhe uma ajuda, no fundo, que já tinha um bocadinho de know-how, não era muito, mas já tinha um bocadinho de know-how. E estava a fazer um trabalho bom no Sete Chaves na altura. Lembro-me aqui de uma coisa muito gira no Sete Chaves, as matinés, Filipe, incrível. O domingo à tarde, as matinés, era uma coisa surreal mesmo. Surreal. Pronto, entretanto o Alcaide, estava na loja também e acumulava as duas coisas. Foi uma fase complicada porque trabalhar dia e de noite não é fácil. E eu tive ali uns anos que sempre nesse ritmo. Entretanto, estou na loja depois e aparece o projeto Voilá. Aí já foi outra envolvência, como bem deves calcular. Quando tu dizes aparece o projeto Voilá, como é que foi isso? O projeto Voilá aparece de um fim de ano que passámos no Algarve. Eu mais o Teixeira e mais, na altura, outro nosso amigo, passámos um fim de ano no Algarve e fomos lá a uma discoteca e, entretanto, surge a ideia, há um espaço no Baleal que pensamos que irá ser, está vocacionado para ser uma discoteca, podíamos ir lá saber o que é que se vai lá passar. É daí que surge o projeto Voilá. É incrível. Tu estás a falar em que ano, Nuno? Consegues de... Estou a falar em 93. 93. Eu não sou muito bom com datas, acredita, mas estou a falar em 93, 92, 93. Foi. Pronto, e daí surge o projeto Voilá, que me ocupou apenas 20 anos da minha vida. Não foi muito, como deves calcular. Vamos aqui falar de algumas coisas que nunca ninguém se lembra de falar e que me parecem aqui muito, muito interessantes. Primeiro que tudo, nós vamos à Voilá, ou fomos à Voilá, com a Voilá feita. Antes da Voilá abrir, o que é que pensa alguém que vai abrir uma discoteca? Como é que se basearam? Qual foi a vossa... O que é que vocês entendiam que aquilo queria ser? Como é que pensavam? Como é que faziam? Que isso é muito interessante na parte do empreendedorismo. Olha, Filipe, é assim... as opiniões que tínhamos à nossa volta era que éramos loucos. Ok. Pronto, porque os amigos que lidavam connosco de mais perto disseram, vocês são doidos de ir abrir uma discoteca em Peniche. E então quando se falou no espaço que havia, que era uma discoteca para 1000 e tal pessoas, ainda mais loucos nos chamaram, não é? E as opiniões eram, isso não dura mais que um ano. Vocês são malucos, não sei, toda a gente quase nos desincentivava daquele projeto, acredita. Mas loucos fomos, e efetivamente fomos loucos na altura de nos metermos naquilo. Mas olha, felizmente as coisas foram rolando e com algum sucesso. Qual é o primeiro passo quando se quer abrir uma discoteca, Nuno? Para que as pessoas... Hoje não há discotecas, mas há bares, há o que é o primeiro passo. Filipe, na altura era o espaço, efetivamente. Okay. O espaço não era nosso, nós alugámos, o espaço foi um espaço alugado, pronto, era do dono lá do empreendimento. E pronto, depois na altura todos aqueles espaços e aquela casa tinha uma coisa que era totalmente feita para ser uma discoteca, tudo legal, sempre tivemos essa preocupação. Nós fomos a primeira casa em Portugal a ter um detector de metais à porta, por exemplo. O sistema de vigilância de câmaras nós também já tínhamos no início, que não havia espaços com isso, e nós tivemos sempre essa preocupação. Era ter aquilo tudo dentro da lei. Diz-me uma coisa que eu adoro saber sempre. Quem é que inventou o nome e porquê? Voilá.
O nome foi inventado por um amigo nosso. Felizmente o Fua. Sim. O Fua um dia, não sei bem porquê, não me lembro, que já foi há muitos anos, sai com este nome, e ficou, vá lá. Não tem nenhuma razão específica. Foi mesmo lembrar-me, soou bem, e ficou. Nuno, já na altura havia muita facilidade, por exemplo, na parte de som? Já tínhamos em Portugal fornecedores? Já. Eu vou lá nessa altura, nós trabalhámos logo com JBL, o início da casa foi logo com JBL e depois fomos, sem dúvida, fomos atualizando, fomos adquirindo mais material, mas já na altura aquilo era muito à frente, porque aquela casa estava equipada com tudo o que era bom na altura do mercado. Hoje que já passou, deves fazer alguma ideia, se o tempo voltasse atrás, quanto dinheiro é que era necessário para abrir uma discoteca? Filipe, é difícil quantificar porque depende tudo dos equipamentos que pões lá dentro. No vosso caso? No nosso caso, se calhar tinhas que gastar para aí €500 mil. Era o que eu pensava. Era, se calhar. Qual foi o primeiro dia da discoteca? Eu não me lembro do dia de abertura. O ano? O ano foi 93. Ok. Acho eu. O primeiro dia, lembro-me perfeitamente da experiência. A experiência do primeiro dia foi caótica, porque não estávamos preparados para a inauguração. Faltou-nos o gelo à meia-noite. Abrimos a casa às 10 da noite, imagina, e faltou-nos o gelo à meia-noite. Foi uma aventura sui generis mesmo. Aquilo foi um caos incrível, porque tínhamos uma série de funcionários a trabalhar no bar. Por acaso, a equipa era excepcional, porque tinham experiência. Imagina, eu tinha 23 anos e tinha a maior parte dos funcionários mais velhos do que eu. Olha, vamos só aqui fazer uma pausa nessa parte. Como é que vocês escolheram os funcionários? Como é que foi feito esse... Na altura pronto, tínhamos muita gente de Torres, porque havia muita gente em Torres já a trabalhar nesse tipo de espaços, com experiência, e na altura tínhamos um sócio de Torres, que era de Torres também, e foi daí que surgiu a equipa, veio trabalhar entre Torres e Peniche. Tivemos, pronto, como deves calcular, centenas de pessoas passaram para aquela casa a nível de funcionários. É uma lista infindável de gente que trabalhou ali naquele espaço nestes anos todos. O primeiro ano, vocês tinham já uma ideia, por exemplo, quando escolhem o disco jockey? O disco jockey tem uma história incrível. Exatamente. A escolha do DJ houve um campeonato um campeonato da DMC na altura, aqui no hotel, no Octopus, que era a casa que nós frequentávamos, era a casa de todos, não é? E então houve um campeonato de DJs. E o Ben, que depois acabou por ser nosso funcionário, o Ben foi concorrer ao campeonato e deu um show incrível, e ainda hoje tenho essa imagem presente, ele estar a fazer secretos com uma sapatilha em cima de um prato de vinil. Aquilo na altura foi fora da caixa, mas impressionou toda a gente, e nós nessa altura ainda não tínhamos nada, estás a perceber? Sim. Mas vimos aquela performance dele, e quando decidimos abrir a discoteca lembrámos, o indicado para abrir este espaço era o Ben. O Ben, onde é que está o Ben? Fomos desencantar o Ben a São João da Madeira. Ok. E fomos falar com o Ben, como deves calcular, olha, vamos abrir um espaço e tal. E o Ben acedeu a vir cá para baixo, na altura já com umas condições muito fortes, muito acima da média, de vedeta mesmo, estás a perceber? Mas foi o melhor gajo que tivemos para abrir aquele espaço, porque, como sabes, ele era bom tecnicamente e era um showman. E a parte de showman dele era muito gira. Pronto, tirando as outras pancadas que tinha, que eram muitas. Mas pronto, mas foi muito bom. Ele ainda teve lá uma porrada de anos. O Ben não teve lá muitos anos. Não? Não. O Ben depois, entretanto, abre a Splash e, entretanto, foi para a Splash. E nós já tivemos que alterar. Mas pronto, na altura já havia... aquilo já estava em velocidade de cruzeiro. E era... Pronto, tivemos sempre malta boa ali na cabine. Malta muito boa. Ok. Muito boa. Vamos continuar aqui neste crescimento da discoteca. Eu lembro-me que há uma altura em que começa efetivamente a aparecer mais malta de Peniche. Sim. A trabalhar por lá. Era porque vocês precisavam? Era porque ouviam falar? Era porque... Não, Filipe, era porque a malta começava... a hierarquia daquela casa funcionava assim. Queres ir trabalhar, vou lá, vais para apanhar copos. Que giro. A malta que aparecia, malta nova, sem experiência, vais para apanhar copos. E depois, a pouco e pouco, iam subindo os degraus. E acabavam no estatuto que eles queriam, que era o bar. Sabes que o bar ali naquela altura era uma montra, não é? Quem trabalhava no bar do Vó lá na altura, fosse rapaz, fosse miúda, aquilo era apetecível, era por tudo, não é? Sim. Porque já na altura eram bem pagos também, e aquilo dava-lhes uma projeção incrível, como sabes, porque era uma casa frequentada por gente de todo o país, não é?
Pá, foi basicamente isso, não é? Uma vez tu disseste uma coisa muito curiosa, que agora na ótica do patrão e do empreendedor, que é a dificuldade que às vezes a malta que vai trabalhar para estes espaços tem em entender que está ali a trabalhar, apesar de estar a vender copos, que está ali a trabalhar. Tu, enquanto patrão, como é que Isso é totalmente real. É totalmente real. Havia muita gente a levar a noite, não de uma forma profissional. Olha, Filipe, eu falo por mim. É assim. Eu sempre interpretei a noite como um trabalho tal e qual, e para mim era mais responsabilidade do que um trabalho diurno. O trabalho noturno, na altura e mesmo agora. O tempo, como sabes, eu estou no Bar da Praia, vou fazer 15 anos de Bar da Praia este ano. Não é? É uma vida já. E sempre a minha postura de trabalho sempre foi a mesma, porque eu havia muita gente que levava a noite como uma diversão. A noite não é diversão nenhuma. A noite é um trabalho se calhar de muito mais responsabilidade que qualquer trabalho diurno, porque implica ali uma série de situações que temos que... Só que efetivamente a malta nova que ia trabalhava uma discoteca, havia sempre os excessos, como bem sabes, era fruto do fator idade também, não é? Sim. Porque a malta começava muito nova, iam para lá apanhar copos, faziam para o bar e depois, pronto, aquilo potenciava sempre uma série de situações dessas, mas a noite para mim, sempre foi uma coisa de muita responsabilidade. Eu posso falar assim porque eu se calhar fui um empresário da noite, que já não sou, efetivamente. Claro. Sou um funcionário da organização Trio da Praia, não é? Já há 15 anos. Mas dos espaços todos que eu tive, ou seja, no fundo tive Voilá e Maria Caipirinha, que são os dois, para mim foram os dois espaços mais emblemáticos, não é? Mas a noite, sempre levei a noite de uma forma profissional, entendes? Os meus vícios nunca foram muitos, portanto, nunca tive necessidade de drogas, nunca dessas coisas que era o mais fácil na noite, como deves calcular. O meu consumo era um consumo normal, portanto, agora... E a Maria Caipirinha vem também a potenciar essa situação toda, porque foi mais um projeto em que eu tive 5 anos, giro também, muito giro. Já lá vamos também. Olha, desde sempre que fomos obrigados a ter seguranças em discotecas, ou tínhamos porque queríamos? Não, era necessário. No Voilá foi uma coisa que tivemos sempre muito, muito cuidado, porque o importante é sanar as coisas ao início. Daí os seguranças, não é? É perceberem-se das situações que não estão a correr bem e tentar saná-las o melhor possível, não é? Portanto, mas já na altura do Voilá nós tínhamos uma equipa grande de segurança. Aliás, é um encargo enorme a nível deste tipo de negócios. A equipa de segurança, porque tem que ser. É importantíssimo para a segurança dos clientes, não é? Porque até para os próprios clientes têm que se sentir seguros. Tu gostas de ir a um espaço, vais a um espaço com a tua esposa, vais a um espaço com os teus filhos, e se vires onde é que está aqui a malta que toma conta de nós? Essa é a realidade. E neste tipo de espaços, tem que ser assim. Qual foi já vamos às duas, ao bom e ao menos bom, a maior dificuldade para alguém, empresário da noite, dono de uma discoteca? Qual é, hoje olhando para trás consegues pensar nisso, realmente a coisa mais difícil em ter um negócio noturno desse gabarito? É os anos que passam, Filipe. Efetivamente são os anos, e nós sabemos que isto são negócios de modas, são negócios que hoje em dia correm bem e amanhã são uma desgraça, efetivamente, porque aquilo é um negócio que quando funciona tudo bem, mas quando não funciona os encargos são os mesmos e aquilo é uma bola de neve, efetivamente. Portanto, a duração deste tipo de negócios é sempre o maior problema, não é? Porque sabemos que isto é um negócio com muita flutuação, porque há muitas modas, abre outros espaços. Nós, felizmente, trabalhamos... Os nossos melhores anos de Voilá foi os anos em que mais espaços estavam abertos em Peniche, curiosamente. As pessoas diziam, vai abrir outro espaço. Ótimo. É bom que todos funcionem, porque as pessoas tendo a oferta, vêm e vão a um espaço. Havendo só um espaço, não há opção... É giro, faz uns anos bons, mas depois se calhar começa a saturar porque começa a perder aquela magia, a magia da noite, não é? E eu continuo a dizer isto, os nossos melhores anos de Voilá foi os anos em que mais espaços estavam abertos em Peniche. Pronto, essa é a grande dificuldade dos negócios da noite. E a melhor coisa? Qual é a melhor coisa? Se hoje voltasses atrás, dizias assim, só podes fazer uma coisa, o que era o melhor de estar ali? Filipe, o melhor era chegar ao fim de uma noite com o sentido de dever cumprido e as coisas correrem todas bem, porque
o stress da noite para quem está a tomar conta de um espaço daqueles, para quem está preocupado com o que é que se está a passar. O chegares ao fim da noite e dizer assim, correu tudo bem, ótimo, missão cumprida, trabalhámos bem, está tudo ok, tudo feliz. Depois há o reverso da medalha, é os problemas, né? Os problemas da casa. E eu passei também, não te posso dizer, tive uma das noites mais macabras da minha vida, quando uma pessoa faleceu no parque de estacionamento. Eu estava de serviço, efetivamente, e aquilo, como deves calcular, uma coisa que, pronto, uma recordação triste, mas pronto, mas tem que se fazer essa recordação, efetivamente. Foi uma altura um bocado complicada, porque por tudo o que isso envolveu, né? Como deves calcular. O que é que tu achas, Nuno, de uma forma muito sincera, até porque estás aqui, já teve cá o Vitó, já teve cá o João Maria Belo e já teve cá o Ricardo Rosado, entretanto onde passar cá, sem eu saber mais algumas pessoas que trabalharam lá, quando tu ouviste e eles a conversar, como é que se sente uma pessoa a ouvir pessoas que vêm cá a falar deles e que grande parte do discurso passa muito por uma casa que já não existe e que os marcou tanto? É muito agradável, sabes, porque eu costumo dizer assim, nós tivemos centenas de funcionários e eu se calhar despedi uma dezena de funcionários, mas felizmente todos me respeitam, todos me falam, porque a minha relação com os recursos humanos sempre foi uma relação muito íntima, entendes? Eu sempre dei muito valor a quem trabalhava para mim, sempre. Isso é uma regra minha. Isso talvez daí que considero a minha equipa de trabalho que trabalhou comigo, é tudo amigos praticamente. Uns nós vemos com mais regularidade, outros deixamos de ver, mas é muito agradável quando tu ouves alguém, o eco é simpático em relação ao percurso que tivemos em comum, que foi aquela casa, efetivamente. Noites emblemáticas dali. Noites emblemáticas. Noites emblemáticas, eu digo que foi os nossos 3 primeiros carnavais. Porque, deves-te lembrar bem, nós tivemos ali uma receita que foi trazer um artista de novelas do Brasil exclusivo para nós, foi uma coisa um bocado fora da caixa para a altura, não é? Havia um contacto nosso, um contacto que tivemos no Brasil, e então decidimos trazer um artista em exclusivo, que era dos que estavam no topo das novelas na altura. Foi uma estratégia incrível. Incrível. Aquilo superou tudo o que nós alguma vez pensámos. E durante 4 anos trouxemos um artista por ano, que no fundo era o nosso cartaz de carnaval de Voilá, era um artista. Estás a imaginar o que era aquilo, a correria das pessoas para verem o artista que estavam a ver diariamente na televisão, irem lá poder tirar uma fotografia com ele, que era, no fundo ele estava ali a fazer figura de coro presente, não é? Claro. Mas o facto de ires ao Voilá, numa noite de carnaval, com aquela diversão toda, ainda poderes tirar uma fotografia com um dos artistas emblemáticos, era qualquer coisa incrível. E foi o nosso... as noites de carnaval foram noites que me marcaram muito ali. Passagens de ano, lembro-me perfeitamente, muito emblemáticas também. Filipe, e tudo o que era festas. Nós andámos sempre no patamar de cima, porque íamos com uma regularidade lá fora, ver o que é que se passava. Nós íamos a uma feira que havia, a única feira que havia na Europa, que era em Rimini, uma feira que havia tudo o que era relacionado com a noite, decoração, DJs. Era uma feira anual em que reunia ali tudo o que era a nata toda dos eventos e de tudo o que tinha a ver com noite. E nós fomos durante 6 ou 7 anos a essa feira por uma questão de atualização e de conhecer outras coisas. E daí trazíamos sempre tudo o que havia de inovação, vinha cá parar ao Voilá, efetivamente, as emblemáticas festas da espuma, que ninguém se lembra, como deves bem calcular, e todas as outras festas que foram aquilo aluga-se, certo? Ou seja, alugou o serviço, como hoje se faz, era preciso conhecê-lo. E era assim. Mas tirámos muitas ideias, sabes? Claro. Tirava-se muitas ideias e pronto, era agradável. E ali estava tudo o que era topo de gama na altura. Imagina, a Rimini ainda hoje existe. Sim. Eles tinham a festa, tinham a feira e durante a noite depois faziam as festas em 50 discotecas, que era o que havia ali à volta. Uma coisa, aquilo era do outro mundo. Desde o início da Voilá que havia comida, esta parte não me recordo, as discotecas sempre venderam comida. Sempre. Nós sempre vendemos comida. Hambúrgueres, tostas, era uma coisa simples, né? Mas era uma coisa, era ao nível de McDonald's quase. Mas não era. Aquilo quando era para comer a sério. E então quando nos dava a fome àquela hora... Olha, Nuno, o que é que tu achas que aos poucos, não só a Voilá, porque a Voilá não é uma exceção à regra, vai fazendo com que as discotecas comecem
aqui a perder o seu peso no nosso Portugal? Filipe, eu falo pela experiência que tenho. As discotecas começam a cair aqui na nossa zona quando os bares começam a trabalhar tipo de discoteca, ou seja, e os espaços abertos. Pronto. Ou seja, no nosso caso, os espaços de praia, não é? São espaços de praia, são espaços mais abertos, e as pistas de dança deixaram de ser só nas discotecas, começaram a ser nos bares. E os bares começaram a trabalhar praticamente como discotecas. Portanto, e no bar tu não tinhas pagamento de entrada, as bebidas se calhar eram mais baratas, e as pessoas começam a enverdar um bocado por essa fatia da noite. E efetivamente os bares também sempre existiram. E entretanto o fator horários também foi muito decisivo, porque os bares na altura fechavam às 2 da manhã e depois começaram a fechar à mesma hora que nós fechávamos. É uma série de fatores que fizeram com que a noite específica a nível de discotecas começava muito tarde, o tempo de faturação era muito pouco, porque as pessoas ficavam para os bares, iam jantar, iam para o bar e depois iam para a discoteca. E daí é lógico que o negócio começa a decrescer. Hoje existem discotecas ou quase nenhumas? Hoje existem discotecas ainda, mas são cada vez mais os espaços mais pequenos funcionam bem. Estamos a falar nas grandes cidades, claro que sim, existem discotecas a trabalhar. Eu ainda acredito que nisto ainda aguentava uma discoteca hoje em dia, mas um espaço mais pequeno, se calhar, com uma polivalência diferente. Acredito que sim, um espaço diferente, mas coisas grandes como a Valada, com aquela envergadura, já não arriscaria de modo algum. A não ser que o Estado agora e os governos proibissem novamente os bares Pois, mas aí poderia dar a volta. É difícil, está tudo instalado, é difícil. Isto também é graças um bocadinho aos nossos amigos espanhóis, como sabes, que nós quando abrimos o Valada, a porta abria às 10 da noite, às 11 horas a pista abria e às 4 da manhã estávamos em casa. Ora, isso depois, passado uns anos, foi impensável. Ninguém chegava à discoteca às 10 da noite, ninguém chegava à discoteca às 11 da noite. Certo? Se calhar em noites específicas chegavam carnavais e fins de ano, agora o resto, o normal. Às 10 horas era a hora que tu saías de casa para ir jantar. Ias jantar às 11, ias jantar à meia-noite. Foi uma herança dos nossos amigos espanhóis, né? Como todos sabemos, é uma vida espanhola, assim funciona, com esses horários, e nós fomos por arrasto, mas a nível de funcionalidade não era agradável, porque os timings de faturação acabavam por ser mais reduzidos. O nosso Covid, efetivamente, veio a reverter um bocado isto. Okay. Porque os espaços começaram a fazer sunsets, começou-se a trabalhar à tarde. Eu falo para o espaço onde estou, a quem estou ligado. Sim. Os timings alteraram bastante. As pessoas começaram a dar valor ao fim de tarde, o chamado after work. E hoje em dia tu vês que há espaços incríveis a trabalhar de fim da tarde para a frente. Sim. O que é uma realidade que nunca existia há uns anos atrás. A hora do sunset, agora nesta altura, a hora do sunset está a ser vivida em qualquer rooftop que nós conhecemos, né? Em qualquer rooftop está a fazer um sunset. Portanto, isso é porque alterou os hábitos, os hábitos da noite alteraram. Olha, tu sabes qual foi o maior número de funcionários que a discoteca teve a trabalhar ao mesmo tempo? Nós chegámos a ter aí 50 funcionários a trabalhar. Entre discoteca e restaurante, se calhar. E já nem te estou a falar de outros eventos que fazíamos. Também tínhamos o salão de festas por cima, como bem te lembras. Quando eu cheguei a cantar algumas vezes. Quando chegaste a cantar algumas vezes. E pronto, quando estava aquela equipa toda a trabalhar, de certeza que suplantou muito esse número. Nuno, o restaurante apareceu como? O restaurante foi mais uma ideia de um espaço que havia lá. Como é que se chamava? Era o Valá. Tinha ideia que tinha. Ok. Aparece também, de um espaço que tínhamos lá entre a zona da piscina e a zona da discoteca. E aquele espaço pensámos, para completar aquele bolo, o restaurante foi mais uma ideia. E muito boa ideia. Vocês tinham uma coisa lá que era um polvo qualquer que eu agora não me recordo, mas que era sempre aquilo que eu comia lá, que era o polvo qualquer. E o lombinho de porco na telha. Sim, era isso que eu ia falar, numa telha. E havia uma telha que foi a primeira vez. E vou-te agora dizer aqui uma coisa gira, que isto da lembrei ao diabo. Que tu não te vais lembrar, mas que eu nunca me esqueci. Parece o PDG dizer que eu tenho uma boa memória, mas não tenho. São coisas que marcam. Uma vez cheguei à casa, eu estava lá a cantar num casamento lá, e fui à casa de banho. Fui à casa de banho e sentei-me na sanita e tal, e depois citei contigo. Eu nunca tinha visto
aquelas forras das sanitas que vocês tinham. Foi a prima. Fiquei impressionado com aquilo. Sabes melhor do que eu estou a falar, não é? E eu achei aquilo uma pinta do caraças. Os pequenos detalhes fazem a diferença. Muito mais numa casa de banho. Fazem a diferença. Olha, o Nuno vai crescendo, a avó lá acaba. Quando, Nuno? Epá, não me fales em datas. Anos. Os anos. Pá, eu tive lá 20 anos, abri aquilo com 23 anos, portanto... Aos 43, 44 anos. O que é que pensa uma pessoa quando aquilo acaba? Depois de estar 20 anos ligado àquilo? Pronto, eu estive ligado àquilo, a nossa sociedade, pá, por N fatores, acabou. O Rui ainda ficou ligado àquilo e eu segui a minha vida. Fui para... Entretanto, já tinha a Maria Caipirinha também na altura. Tive 5 anos com a Maria Caipirinha e depois continuei o meu percurso e ao fim de mais 4 ou 5 anos o André do Bar da Praia faz-me o desafio de começar a trabalhar com ele e ainda lá estou. Maria Caipirinha foi um grande projeto, muito interessante. Tem uma história muito gira também. Força? Tem uma história gira. Aquilo era Loucuras, como bem te lembras. Sim. E no Loucuras houve uma sociedade que ficou com Loucuras em que me vieram convidar pela minha experiência em relação a este tipo de negócios da noite, né, para fazer parte da sociedade. Epá, acontece que a sociedade não funcionou lá muito bem e eu acabei de ficar sozinho com aquilo e é quando alterei o conceito e decidi abrir a Maria Caipirinha. Foi mais uma aventura, porque toda a gente me dizia assim, tu és doido, e eu assim, vou abrir um bar latino. Tinha ido ao Brasil há pouco tempo, tinha vindo um bocado com aquela pica de lá, como deves calcular, assim, pá, peniche, o Filipe, na altura ninguém passava música brasileira, né? Na altura passava-se música brasileira no Carnaval só, que era assim, é isso que eu acho que deve ser, entendes? Porque é tal igual como a minha performance DJ. Muita gente me vai notar com música brasileira, mas eu gosto de música brasileira no Carnaval. As minhas preferências musicais não têm muito a ver com música brasileira fora do Carnaval, entendes? Mas pronto, a Maria Caipirinha surge com essa ideia, epá, vou abrir um bar com música latina brasileira só. E o nome surgiu espontaneamente, Maria Caipirinha. É isto. Epá, e foi o que se viu, né? Aquilo era um espaço pequenino, que foi uma coisa... Epá, 5 anos, e nós só abríamos sexta e sábado. Pois era. Mas conseguimos fechar a rua e depois aparecia a polícia. Pá, não posso fazer nada, o que é que vocês querem fazer? Então, as pessoas, o espaço lá dentro era muito pequeno, a diversão era muita e acabava, pronto, a pista de dança estendia-se pela rua fora, como bem te lembras, não é? Foi um projeto muito giro, muito giro. Olha, Nuno, como é que tu vês hoje a noite no nosso país? Ou aqui na nossa zona? Aqui o Baleal é uma zona específica, mas quais são as grandes diferenças que há na noite hoje? Olha, Filipe, para mim as grandes diferenças são os horários. Ok. Como já falámos, devido ao que acabámos de falar em relação aos sunsets. Eu acho que a noite está totalmente diferente, mas muito diferente mesmo, a todos os níveis. Agora, falta-nos outro tipo de ofertas de espaços. Por exemplo, não? Falta-nos outro tipo de ofertas de espaços. Por exemplo. Para aquela malta dos 30 e tal, 40 e os espaços em com uma música, o espaço com a música ao vivo, o espaço de uma música dos anos 80 que toda a gente gosta, os 80s, 90s. É assim, eu faço várias noites ainda, como bem sabes, não é? Ainda me chamam para ir tocar música a alguns sítios. Muitos, não toco mais porque também digo que não e também já não tenho muita idade para andar assim também, mas pronto, mas ainda me sinto muito bem. E a música dos anos 80 e 90 funciona plenamente com certo tipo de espaços, como bem sabes, não é? E aí, à noite, a nível das discotecas, eu deixei um bocado de frequentar discotecas. Deixei. Porque, como te digo, prefiro aquele espaço das 6 da tarde Sim. às 10 da noite. E é aí que me identifico hoje em dia. O Nuno da Mata, é mesmo teu nome, certo? Nuno Pedro da Mata. Nuno Pedro da Mata. Oh, Nuno Pedro. Os meus amigos de infância todos me chamam Nuno Pedro. Hoje em dia é tudo Nuno da Mata. Por acaso ia voltar à infância. Eu ia voltar à infância. Ia romper agora com o presente e ia voltar à infância. Lembras-te algum... Quando eras mais novo, quando eras o Nuno Pedro, quais eram os teus sonhos, Nuno?
Epá, é difícil, Filipe, é difícil. Que eu tinha muitos sonhos, efetivamente. Então se tinhas muitos, não é? Um que seja. E a parte da discoteca já era um sonho que eu tinha, porque eu brincava muito com as cassetes em casa. Sempre tivemos uma aparelhagem e eu sempre gostei muito de música. Eu ainda hoje em dia eu não consigo estar a trabalhar sem estar a ouvir música. A música faz parte do meu dia-a-dia, desde que acordo até me deitar. Eu gosto de estar a almoçar com a colunazinha em cima da mesa, baixinha, a ouvir o que bem me apetece, entendes? A música faz parte da minha vida. Aliás, é um hobby que eu tenho. Eu considero a música o meu escape. E depois tenho uma família que também adora música. E os meus 2 filhos, como bem conheces, né? A Érica e o Diogo, que são, modéstia à parte, os meus maiores fãs. Ficas a saber disso também. Muito bem. E partilhamos ideias de música. Eles dão-me ideias de música quando eu vou tocar a algum lado. Andam sempre a mandar-me novidades para o WhatsApp. Há este tipo de interação entre nós, entendes? E, faz toda a diferença. Quando olhas para trás, valeu a pena todo este percurso? Valeu a pena. Considero-me uma pessoa feliz, efetivamente. Tenho uma família ótima e considero-me. Se hoje pudesses... gosto sempre da imagem do Aladino a este nível de projeto ou para este. Se hoje pudesses dissesse assim, olha, vai resultar, tens aqui tudo, é só esfregares a lâmpada e podes fazer o que tu quiseres nesta área. O que é que tu fazias ou o que é que tu abrias? Qual área? Na área da música ou na área da noite? Na área disso que tu estás a falar. Há bocado, quando falaste que faz falta um espaço, o teu olhar era de quem ia abrir esse espaço. Não, mas efetivamente não, já fui muito desafiado. Eu acho que funcionava bem um restaurante de tapas só. Um restaurante de tapas só a passar bossa nova. É uma ideia que eu tenho. Só bossa nova, tanto com imagem como com som. Umas tapazinhas, um bom vinho, uma bossa nova e uma imagem gira também. Acho que funcionava. Era uma coisa que acho que era agradável. É tudo aquilo que eu não gosto. Vamos a essa parte agora. Comida preferida? Peixe. Qual peixe? Peixe. Um sequinho de peixe feito por mim. Um sequinho de peixe à maneira do Nuno da Mata. Vinho tinto, branco ou verde, Nuno? Qualquer um dos três. Já sei. Efetivamente, qualquer um dos três. O tinto no inverno, preferência. Mas no verão sabe muito bem um vinho branco ou um vinho verde. Antes de passarmos aqui à parte mais, ainda mais pessoal. Ora, estamos em 2023. Tu estávamos há bocado a falar, se eu tenho 57 anos. 57 anos. Como é que te vês daqui a 10 anos? Se tiver saúde... Sim, claro. Se tiver saúde, vejo-me igual ao que estou hoje. Eu acho que se tiver saúde vou continuar o meu percurso. Não vou... Hei de me reformar, se Deus quiser, se lá chegar. Já trabalho há anos a mais. Aqui há dias estive a ver, já tenho 42 anos de descontos. Num puto com 57 anos é um grande objetivo. É muita fruta. 42 anos de descontos acho que já dei muito dinheiro ao governo, efetivamente. Portanto, mas 67 anos, se calhar reformado já, com um ritmo de vida diferente, mas se calhar com os mesmos gostos que tenho hoje, efetivamente. Tu sempre foste assim uma pessoa que aparenta ser uma pessoa calma, ou é só... Sempre fui calmo, Como é que tu lidas com as emoções, Nuno? Lido para dentro, efetivamente, mas eu acho que lido bem com as emoções. Emociono, como deves calcular. Este ano para mim é um ano que já tem duas situações que te vou revelar, que foi um ano para mim muito emocionante. Foi o falecimento do meu pai com 94 anos em janeiro, que era o meu bibelô, e foi agora há um mês atrás que fiz uma mudança de casa, mudei para a minha casa onde eu nasci, entendes? Ou seja, alterei a minha situação familiar, porque prescindi do meu apartamento e voltei à casa onde eu nasci, que era onde o meu pai estava a morar. Fiz umas obras e voltei para a casa onde nasci, e é ali que vou ficar, e estou muito bem ali. E eu sei que vivias no bairro de Santana.
Vivia no Lapaduce. Ai pá, se a Ana sabe isso, que a Ana sabe como me enganei. E que foste tocar agora numa coisa qualquer. Explica-me lá como é que foi essa... Fui convidado. Pá, lá a organização lá do Lapaduce, pronto. Eu por acaso já não estava a morar no Lapaduce, ou seja, ainda tinha lá o apartamento, mas já não estava lá, mas já me tinha mudado cá para baixo. Eu agora estou na rua Luís de Camões. E então a Rita Marçal, que faz parte lá da organização do Lapaduce, convidaram-me, epá, Nuno, tu apesar de já nasceres de Lapaduce, mas eu gostava tanto que viesses passar um bocadinho de música aqui no nosso arraial. Epá, eu fui com todo o gosto. E fui com todo o gosto no dia que a minha esposa fazia anos, curiosamente. Saí mais cedo do jantar da Céu para ir, mas depois foi a rapaziada toda atrás e foi uma festa muito gira. Foi uma festa muito gira lá no... Família. Resume aí família aí em duas frases. Epá, a família é o melhor que há. É o melhor que há. Tenho uma família... acho que não tenho estrelas para definir a minha família. Tenho uma família ótima. Praia. Define-me aí também em 2 ou 3 frases. Moed Leste é a minha preferência. Para quem não sabe, o Moed Leste é aqui na cidade de Peniche, ali ao lado dos Supertubos. É por aí. Moed Leste. Verão ou inverno? Verão. E de que maneira. Aliás, foi no verão que nós nos conhecemos, sabes bem disso? Lembras? Pois. Foi, ainda hoje falo nisso, que foi efetivamente a melhor noite. Tive muitas noites boas na Ilha da Berlenga. Essa foi efetivamente a noite mais divertida, mais pura e divertida, sem o mínimo de stress. Essa noite conseguiste-me fazer mascarar e tudo essa noite. Foi uma coisa mesmo do outro mundo. Sem querer adiantar muito essa história, não é? Mas basicamente teve o morango do Nordeste. Sim. Yeah. Uma sala cheia de tudo. 50 ou 60 pessoas ali. As pessoas a quererem fazer xixi e nós não deixámos as pessoas sair. Mas não sei se te bem lembras, né? A cerveja faltou foi? À meia da noite e só havia uma palete de Red Bull quente. Acabámos a noite de manhã a beber Red Bull quente. Lembro-me disto perfeitamente. E há uma parte muito gira que é: as pessoas queriam ir e sair para ir à casa de banho e o Nuno dizia só quando eu disser. Espera aí que é só quando eu disser. E depois não dizemos como é que o Nuno apareceu. O Nuno, o Ricardo Viola e o Rui Rocha, não foi? Como é que apareceram mascarados? Não vamos contar como é que apareceram mascarados. Já agora Berlengas. É uma preferência muito grande, sabes? Estive lá com os amigos da Berlenga. Isso foi mais uma finta que eu levei com os amigos da Berlenga. Um dia que estava no voo lá, telefona-me o Diamantino e dizem assim: Nuno, olha, vai haver eleições agora para a semana. Gostávamos de pôr aqui na nossa lista. E assim, Diamantino, atenção que eu não tenho tempo para isso. Olha que o voo lá ocupa-me 110% do meu dia. Não nos é só o nome, vais aqui para a lista, está bem? Ok, fazia parte lá daquele elenco, não é? E chega ao dia das eleições, quando vejo o organigrama das eleições, Nuno é presidente. E eu assim, Diamantino, desculpa lá, tu deves estar a brincar comigo. Eu salientei-te que não tinha tempo para isto. Mas tinhas que ser tu, decidimos ser. E lá meteram lá naquele filme e gostei. Estive lá 4 anos lá na Associação dos Amigos da Berlenga como presidente e gostei. Conseguimos arrumar um bocadinho a casa, acho eu. Sim. Agradável. Vou aqui só... Vamos aqui só fazer aqui uma... Temos que trazer cá a Maia, pá. Já me disseram 10 ou 12 vezes que a Maia tinha que vir aqui. Mas temos que trazer cá a Maia. Vai ser simples. Olha, grande pergunta. Vê lá. Vê lá se és adepto. Livros. Eu gosto muito... Eu livros, por acaso, Filipe, tenho-te confessar que leio muito pouco. Ok. Gosto de ler jornais e gosto de ler algumas revistas. Mas livros leio muito pouco, efetivamente. Se calhar também que o meu tempo também não é muito. E é uma coisa que, por acaso, se calhar devia medicar muito mais, mas ainda não consigo, efetivamente. Não consigo. Isto é só uma pergunta para disfarçar as perguntas verdadeiras que vêm aqui. Olha, quando é que estamos? 3 perguntinhas. Olha, esta é uma boa. Esta é uma boa. Eu vou começar já por essas. O que é que tu, Nuno, fazias hoje de diferente se ninguém te julgasse? Se é que farias?
Se não existissem julgamentos no mundo, se não existisse nada, se não existissem opiniões, se tu pudesses fazer alguma coisa de diferente na tua vida, o que era? E pá, Filipe, acho que não fazia nada. Não me arrependo nada do que fiz até hoje, das decisões que tomei. Umas bem tomadas, se calhar outras não tão bem tomadas, mas acho que não tenho arrependimentos nenhuns. Não tenho arrependimentos em relação ao que fiz. Acho que não. O meu percurso de vida é um percurso transparente, linear. Não... Acho que as decisões todas que tomei, conscientemente, acho que foram bem tomadas. Se fosse uma canção, primeiro, que tipo de... Nunca o tempo volta para trás, nunca. Que tipo de música é que eras, se fosse uma canção? Se fosse uma canção... Pá, tu fazes-me cada pergunta. Agora deixaste... Não há pressa. Se fosse uma canção... Que tipo de música eras? Aí pá, uma boa pergunta, efetivamente, mas com uma resposta difícil, porque as minhas preferências são... Não é fácil. Mas como tu és, como tu te conheces, serias o quê? Serias um samba? Serias um rock? Se calhar era um samba arrocalhado. E como é que se chamava a canção? Como é que se chamava a canção? Uma boa pergunta. Como é que se chamava a canção? Aí, pá, o que tu me estás a fazer? Noite. Ganda nome. Agora, como é que eu tenho de fazer esta pergunta desta forma? Vou deixar este aqui. Onde é que está aquele do Ricardo? Agente, onde é que está? Está aqui. Está aqui. Estava aqui o verde, estava escondido. Olha, o verde é a minha cor. Atenção, mano. És do Benfica ou do Benfica? Não, eu ainda tenho bom gosto, Filipe, desculpa lá. Ainda sou uma pessoa de bom gosto. Gostas de desporto? Gosto de desporto. É futebol o preferido? Não, epá, sou um adepto do Sporting, como bem deve ficar claro. Os meus desportos de infância sempre foi, olha, fui federado de badminton durante 12 anos, foi o meu desporto de infância, e tudo que é desportos de raquetes eu gosto. Olha, gosto de ping-pong, gosto de ténis, também de vez em quando jogava ténis, as minhas preferências são essas. Futebol, tenho dois pés cegos, nunca tive queda, e o meu avô Ângelo, o meu avô foi guarda-redes do Peniche, e o meu pai também foi avançado do Peniche. O meu avô teve esse desgosto grande, que era, ele gostava muito que eu fosse jogador, e então comprou-me na altura, eu miúdo ainda, equipamentos, tudo o que havia de bom, botes, ia para a praia treinar, mas o Nuno nunca deu para o futebol, efetivamente, nunca. Foi um desgosto incrível para o Ângelo da Mata. Levava-me nas excursões todas para ver o Peniche. Olha, quando o Peniche foi à Liguilha, acompanhávamos o Peniche, os dois, eu puto e o meu avô, que foi uma referência para mim, o meu avô Ângelo da Mata foi uma grande referência. Levavam para todo lado. Eu gostava muito de ver, mas eu nunca tive queda para futebol. Nunca. Não podias ter queda para tudo também. Olha, os valores são, quanto a mim, das coisas mais importantes que nós podemos ter na vida. Certamente estas cartas já são mais conhecidas. Há sempre uma série de... Quando eu me questiono e quando vou ver aqui as vossas entrevistas, ficam sempre perguntas por fazer e coisas por contar. Porque também é mesmo assim, é como sai. Mas eu tenho sempre a ideia de que os valores fazem de nós aquilo que nós fomos e aquilo que nós somos agora. Qual é que tu achas que é necessário, antes de falar de ti, hoje, e que estamos a perder na nossa sociedade, os valores, ou se não os estamos a perder? Mas que valores é que nos estão agora a faltar, ou que deveríamos ter em maior quantidade, para que essa emoção com que tu falaste, por exemplo, há bocado da família, fosse melhor? Que valores é que estamos a perder, Nuno? Eu acho que estamos a perder o convívio, principalmente, porque com as novas tecnologias as pessoas dedicam muito tempo a isso e pouco tempo a falar, a interagir, a conversar. As redes sociais ocupam muito tempo dos miúdos, e isso se calhar priva muita coisa. E então aqueles valores que nós tínhamos antigamente, em que nos juntávamos todos à mesa, lá em casa ainda funciona, efetivamente ainda funciona. Nós ainda nos juntamos, nós conseguimos estar à mesa com a televisão ligada, que é uma coisa rara, como deves calcular hoje em dia. O que é agradável. A música não falta, Filipe. A música não pode faltar. A música baixinho não pode faltar. Agora, outros desvios, efetivamente, não.
Tentamos não. E por isso é que eu acho que acho que o convívio é importante. É das coisas que eu dou mais apreço. Tu és daquelas pessoas que quando está feliz ouve música mais alegre e quando está triste ouve música mais triste? Não, efetivamente não. Não, eu em casa tenho um registro de música. Por exemplo, eu sou incapaz de ouvir em casa o que passo quando vou tocar música a qualquer lado. Faço trabalho de casa. Tenho essa preocupação que é raro ir tocar a algum lado, não faço trabalho de casa. Sempre como sabes, eu estive agora a passar música em alguns eventos e o trabalho de casa tem que funcionar para aquilo, porque eu sou muito exigente com isso, sabes? Tenho uma regra que não gosto de desiludir. E então, para não desiludir, tenho que fazer trabalho de casa. Até aqui já agora, quais são as tuas referências? O que é que tu gostas? Se pudesses conhecer alguém do mundo da música, com quem é que tu jantavas? Caetano Veloso. Lecas! Caetano. E gostas muito do Caetano Veloso? Mas preferia jantar com o Genesis, efetivamente. Que é a minha banda de referência. O Genesis era do Phil Collins, não era? O Genesis, Phil Collins e na altura Peter Gabriel. Peter Gabriel foi o primeiro vocalista. Jantava com o Genesis, jantava com os Stones, jantava com os Pink Floyd, jantava com o Supertramp. Portanto, isso é isso é tudo o que eu ainda hoje ouço para trabalhar. Sim. Gosto. Muito bem. E Genesis é a minha banda de eleição, efetivamente. Uma novidade, eu gosto muito. É a minha banda de eleição. Vamos aqui em 2 minutos. Bondade e generosidade é a primeira carta. Agora vou ler o segundo valor e tu vais escolher aquela ou esta. Rigor e disciplina. Qual é que preferes, este ou a bondade e a generosidade? Rigor e disciplina. Simpatia. Fica qual? Simpatia. Beleza. Simpatia. Vamos começar pelo fim agora. Energia. Simpatia. Amizade. Não pode ser amizade e simpatia? Não. Amizade. Segurança. Simpatia. Vais na amizade. É amizade. Desculpa, e agora por último. Desculpa, yeah. Este não. Este não. Este. Justiça. Simpatia. Como é que é o Nuno para ele próprio? Como é que tu és? Quais são os teus níveis de simpatia para ti próprio? Como é que tu és para ti? Uma boa pergunta, Filipe. Uma boa pergunta. Eu acho que principalmente sou uma pessoa muito equilibrada comigo próprio. Acho que sim. Não sou uma pessoa de grandes sucessos. Foi lá bem. Um tipo com 40 anos de noite nunca fumar é uma coisa... Portanto, parabéns. Portanto, eu sou, a esse nível acho que tenho cuidado um bocadinho. Acho que sou simpático comigo mesmo. Acho que sim. Gosto de me cuidar dentro do possível. Gosto de transmitir às outras pessoas que estou bem. Se estiver mal, não gosto de transparecer. Mas quem me conhece sabe. Não sou muito de como se diz na gíria, amarrar o burro. Não, de maneira alguma. Aliás, quem está ao pé de mim tem que estar bem. Entendes? Tanto de trabalhar como familiarmente. Acho que é a minha regra. Ok. Essa é como tu te vês a ti. E o que é que para ti é simpatia na tua relação com os outros? O respeito. Acho que é o principal. É o respeito para as pessoas. O respeito, o bem-estar de cada um. Mas acho que o respeito é a palavra que mais... Nuno, pensa bem nesta pergunta. De 0 a 100, 0 a 10, é igual, a escala é igual. Até quais são os níveis que tu te conheces a ti? Se calhar 8. Se calhar ainda há 2 pontos que ainda estão-me a esclarecer. Quais são as partes mais difíceis que tu achas que nós, enquanto pessoas, temos mais dificuldades em querer nos conhecer? Os nossos limites. Eu acho que os nossos limites. Em certos pontos, né? Em certas situações.
Eu acho que é o mais difícil, se calhar. Até onde é que conseguimos ir? Não é? Ok. O esticar da corda antes de rebentar. Acho que nenhum de nós se calhar chegou a esse ponto ainda, não é? Acho que eu falo por mim, mas se calhar tu também não. Não. Eu tenho uma particularidade que é eu manifesto-me. Quando estou assim pior, manifesto-me. Porque entendo que me faz melhor a mim. Eu não. Tu guardas tudo. Guardo um bocadinho. Então e os perigos de rebentar? Não é fácil. Consigo gerir esses filmes internamente. Então, mas o que hoje está mal, amanhã está bem. Sou positivo, por natureza. Há uma teoria só tinha teoria, mas pronto, vamos por aí, que diz que quando nós guardamos aquilo que é menos bom a nível de emoções, e são estudos que se fazem, que ou falamos delas ou elas nunca chegam a desaparecer, pelo contrário, agravam-se. O que é que tu achas? Sim, eu falo, isso eu partilho é lógico, com as pessoas que estão mais perto de mim, é lógico, há situações que tenho mesmo que partilhar. Mas é como estava-te a acabar de dizer, Filipe, o que hoje está mal, amanhã está bom. Esse é o positivismo que eu tenho. E o que é que te tira do sério? A falta de respeito. É o principal. A falta de respeito tira-me do sério. Acho que sim. Eu também. É por aí. Olha, Nuno, queria que fizesse aqui duas coisas antes de terminarmos, e com isto já passou 1 hora sem dares por ela. A primeira coisa é que acho que tu mereces e que as pessoas também merecem, que é quase um resumo verbal ao projeto Voilà, que tanto participou nesta localidade e no país, uma mensagem que tu queiras deixar como se fosse um resumo, um flashback daquilo que se passou na primeira questão. Pois já vamos à segunda. Um flashback do Voilà foi efetivamente o desafio maior da minha vida, positivamente, e no final já não tão positivo, efetivamente, mas foi o maior desafio da minha vida, e foi a minha maior universidade. Foi ali que eu tirei o mestrado, da noite e da hotelaria. Foi a minha universidade, efetivamente. E agora uma mensagem que tu queiras deixar, ou pela experiência, ou por aquilo que está-te neste momento a passar. O que é que está-te a passar neste momento pela cabeça? Está-me a passar que estou numa fase gira da minha vida com 57 anos, e é agradável chegarmos a uma conclusão nesta fase da vida. Estou numa fase muito agradável. Tenho uma família incrível que está a crescer substancialmente. O que é que podes esperar mais do que isso? Por enquanto ainda considero que tenho saúde. Ainda continuo a fazer o que gosto. Continuo a trabalhar no que gosto e continuo a passar música, que é o meu escape, como tu bem sabes. O que é que podes exigir mais do que isso? Nada mesmo. Então agora manda uma mensagem para a malta nova. Sejam felizes. O que é que, olha, ainda bem que olha o que é que tu foste dizer. O que é isso? Vamos acabar com isso. O que é isso de ser felizes? É realizar grande parte dos sonhos, os tais sonhos que falámos. Realizar, e eu acho que estou realizado com o meu percurso. E espero ainda ter mais uns anos à frente, mas considero que missão cumprida. Até agora, missão cumprida. E ainda há uma grande parte por cumprir. Olha, foi uma alegria muito grande ter-te aqui, uma emoção muito grande ter-te aqui. Gosto muito de ti, como tu sabes, és uma pessoa porque eu tenho uma grande consideração. Espero que tenhas muito sucesso na tua vida, que continues aí a fazer aquilo que tu gostas e que tu queres, e que a gente se vai encontrando aí numa esquina qualquer da rua. Combinado. É um prazer enorme também estar aqui contigo, Filipe, como bem sabes. Aceitei este desafio inesperado, mas foi muito agradável. Obrigado pela tua atenção também. Muito obrigado, eu. Ficará agora para a posteridade, para sempre aqui no nosso podcast de videocast de Gente que Ama a Gente. Última pergunta. Gente que ama a gente. O que é que isso te diz? Estou incluído nesse grupo. Gente que ama a gente. Fiquem bem, subscrevam o nosso canal e sejam felizes. Até breve.